Fala galera da vida hoje, bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Microservices. Dando continuidade à nossa aula de autenticação, nós vamos criar aqui o JWT Username Password Authentication Filter. Pronto, esse foi o resumo de tudo que nós estamos fazendo. Bom, então nessa classe, bastante coisa vai ter que acontecer. A primeira delas é você vai ter que fazer a autenticação, depois você vai ter que gerar o token, você vai ter que assinar o token, você vai ter que criptografar o token e você vai ter que retornar o token para seja lá quem esteja chamando. Bom, um passo de cada vez. Vamos criar aqui um Authentication Manager. E é claro, nós vamos ter que utilizar nosso amigo JWT Configuration. Na verdade, não precisamos gerar o construtor. Agora, nós vamos criar aqui, ou nós podemos sobrescrever o método Attempt Authentication. O método Attempt Authentication é o que vai tentar fazer a autenticação do usuário, delegando a responsabilidade para o nosso User Detail Service. Então, nós podemos colocar aqui log.info. E aqui, na verdade, nós precisamos primeiramente do usuário que está vindo da requisição. Então, nós podemos fazer um bem bolado com Object Mapper do Jackson. Object Mapper.readValue. E nós vamos pegar aqui o valor da nossa requisição, get input string, e ele tem que mapear para applicationuser.class. Legal, esse cara aqui está jogando uma exceção. Eu não vou dar um throws, até porque não pode. Vamos ver se a gente pode remover esse cara aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar aqui um sneak throws. Pronto. Isso aqui vai encapsular esse cara numa exceção do tipo runtime. Aí, uma coisa que eu odeio é try catch. Não tem muita coisa que fazer aqui. A única coisa que vai acontecer é que vai retornar não autorizado. Legal. Então, se a application username password for igual a nulo, nós já fizemos isso lá, mas vamos fazer de novo aqui. Throw new username password authentication username not found exception. Vamos colocar aqui uma autenticação diferente. Unable to retrieve the username or password. Pronto, então se ele não conseguir, por um acaso for nulo, nós vamos lançar essa exceçãozinha aqui. Agora vamos colocar aqui um novo log, log.info, creating the authentication object for the user, calling user detail service implementation load user by username. Aí a gente coloca aqui application user.get username. Pronto. Agora que nós já temos esse pequeno log, nós vamos chamar. Então, nós vamos criar aqui new username password authentication token. Nesse authentication token nós vamos passar algumas coisas. Você pode ver aqui que nós temos o principal e o credentials. Quem é o principal? É o username. Então, applicationuser.get username. Senha, applicationuser.get
password. E aqui nós podemos retornar o empty list. Você pode importar estaticamente. Legal. Esse cara, nós vamos introduzir uma variável, username password authentication token. Agora que nós temos o valor, se for autenticado, nós vamos adicionar no details, username password authentication token.set details, esse application user. Que depois nós podemos utilizar esse valor desse application user. Bom, aparentemente a única coisa que falta é um return authentication manager.authenticate, passando esse username password authentication token. Legal. Agora que nós já temos o attempt authentication, nós precisamos trabalhar caso seja bem sucedida. Então nós vamos sobrescrever e vamos colocar aqui successful authentication. Bom, em caso de autenticação bem sucedida, primeiramente vamos colocar aqui authentication was successful for the user. É isso que nós vamos fazer aqui. Vamos renomear esse cara auth result para apenas auth. auth.getName. Legal. Logzinho. Agora nós precisamos criar o nosso token assinado. Bom, para criar nosso token assinado, é melhor fazermos isso em um outro método. Private. Nós vamos retornar esse sign JWT. Na verdade eu ainda não falei para vocês. Você tem duas opções na hora que vocês estiverem criando tokens. Utilizar o IOJSON Web Token ou o Nimbus Rosé. Então até preparei um negócio aqui para vocês. Então vocês podem procurar aqui Nimbus Rosé, JWT versus o JSON do JWT, o IO.JSON Web Token. A diferença entre eles é que o JWT ele é um pouquinho mais fácil de utilizar. Mas o Nimbus ele tem muito mais funcionalidades, incluindo a parte de criptografia. Então é por isso que ao invés de utilizar o IOJSON Web Token, eu vou de Nimbus Rosé. Ou José, como você quiser chamar. Bom, então a gente precisa adicionar. Eu vou adicionar diretamente no POM do parent, porque nós vamos utilizar bastante esse token em diversos outros microserviços. Então a gente vai adicionar aqui uma dependência, dependency, o group é com .nimbus.ds, o artifact ID é Nimbus Rosé JWT. E a versão é 7.0, mas eu vou colocar a versão aqui. Vamos colocar aqui o nome da versão. Nimbus Rosé.version 7.0, a versão mais recente. Toque. Legal. Então, agora a gente vai criar aqui, primeiramente, a gente vai criar um JSON assinado. Quando você está assinando e criptografando um token, essa é a ordem que você tem que seguir. Primeiro, você assina e depois você criptografa esse token, exatamente nessa ordem. Vamos pegar aqui o Authentication
do Spring. E vamos colocar aqui log.info. Na verdade se chama JWS, JSON Web Signed. Bom, dentro do nosso Authentication nós temos o getPrincipal. O getPrincipal ele é um Application User. Então a gente pode fazer aqui um cast Application User. E você pode adicionar aqui uma variável. Vou chamar de Application User. Legal. O que nós vamos fazer? Vamos criar as claims. Então todo token, se você não lembra, você deve assistir o nosso curso de JWT.io, nosso curso de Spring Boot Essentials. E o que nós vamos fazer agora é criar essas claims. Então essas são as claims que nós vamos criar. Bom, vamos criar as claims num método separado, porque vai ficar um pouquinho grande. Ele vai retornar um claim set. Private JWT claim set. Create. Nós vamos precisar aqui. Vamos pegar o Authentication mais o Application User. Ok, então, log.info. Então, no nosso Application User, a gente colocou toString. Eu acho que essa é a forma correta de fazer isso. Depois a gente tem que validar, mas eu não tenho certeza absoluta se é dessa forma ou se é. Acho que é mais seguro fazer isso assim. Pronto. Agora, esse cara não vai para os logs. Bom, voltando aqui. A gente precisa continuar criando o nosso claim set. Então, o claim set tem que conter... Imagina, nossos microserviços eles são completamente stateless, ou seja, eles não mantêm dados na sessão. Então, a gente precisa passar nesse claim set tudo aquilo que pode ser utilizado pelos outros microserviços. Como, por exemplo, vamos retornar aqui. Subject. Claim. Vamos colocar aqui. Essa é uma claim customizada. Subject é algo que já existe, já tem uns valores pré-definidos. Mas no nosso caso aqui nós vamos criar uma chamada authorities para ser utilizada pelos nossos microserviços. E nós vamos chamar aqui auth.getCredentials. Na verdade, getAuthorities, not getCredentials. Nós precisamos colocar esse cara aqui no formato de uma lista. Então, vamos utilizar aqui .string. Pronto.
Então, nós estamos pegando a lista de authorities, fazendo um string e transformando nesse tipo granted authority. Vamos colocar aqui .issuer. .issued time. Expiration time. New date. System.current time release. Plus JWT configuration.get expiration vezes 1000. Build. Acho que isso é tudo que nós precisamos para as nossas claims. Agora, nós já temos as nossas claims. Nós precisamos criptografar e assinar o nosso token. Para isso, vamos utilizar a RSA Keys. Bom, para a gente utilizar essas keys, precisamos gerá-las. Então, vamos criar um método aqui para gerar private key pair. Generate key pair. Bom, log.info. O código é bem simples, é só chamar key pair generator.getInstance, passando RSA. Também não estou muito afim de criar um try catch para isso. Se der problema, deu problema. Então, sneak throws. Introduce local variable. Vamos chamar de generator. Então, generator.initialize, o tamanho da chave, 2048. E vamos retornar aqui generator.genkey pair. Qual a diferença desses dois? Eu acho que é genkey pair. Pronto, temos a nossa chave RSA de 2048 bits. Agora, nós precisamos primeiramente pegar essas chaves. Então, generate key pair. Introduce local variable key pair. Vamos colocar aqui um log.info. Building JSON web key from the RSA keys. Então, a gente precisa montar esse JWK, que vai ser utilizado para assinar o nosso JSON. Então, nosso JSON Web Token. Vamos colocar aqui new RSA key ponto RSA key ponto, com certeza que era ponto builder, ou a gente não usa aqui. Eu importei do errado. Deixa eu ver. Então, com o Nimbus Rosé, é esse mesmo que a gente tem que importar. Ponto builder.
aqui nós vamos precisar pegar a nossa chave RSA, o nosso, pode colocar aqui RSA keys.get, nós vamos utilizar a chave pública. Vamos fazer uma conversão para RSA public key. Toma cuidado com o que você está fazendo. Nesse caso aqui, esse RSA public key, ele é do Java Security Interfaces. Ponto key ID. Nós podemos gerar aqui um random. Ponto build. Então tudo isso a gente vai utilizar. Na verdade, a gente pode criar diretamente aqui um JWK. Chamar esse cara de JWK para assinar o nosso token. Então, a gente vai chamar aqui new signed JWT. Nós vamos passar aqui no header. Vamos criar um new JWS header. Dentro do header a gente vai passar toda a informação que a gente precisa. Então vamos criar aqui um builder, JWS header.builder, JWS algorithm. Qual o algoritmo que nós vamos utilizar para assinar esse token? Vamos utilizar RS256. Não me pergunta a diferença de cada um deles. JWK ponto type JSON rose object type ponto JWT ponto build, e você vai transformar, vai assinar esse JSON, claro, com as claims. Então, nós temos o nosso JSON assinado agora. Por que nós estamos passando a chave diretamente aqui dentro do token? Porque essa chave pública vai ser utilizada para ser validada quando os nossos microserviços adquirirem esse token. Toda vez que você gera uma chave pública e uma privada, nesse momento aqui, a mesma que você utilizou no momento da criação dessas duas chaves, a mesma chave que você utilizou tem que ser utilizada nos seus outros microserviços para validar. Se você gerar novamente essa chave aqui, simplesmente a validação não vai funcionar. É por isso que nós estamos passando essa chave gerada aqui juntamente no header do JSON assinado. Agora, vamos colocar aqui, nós temos o signed JWT, mas ele ainda não está de fato assinado. Nós precisamos assinar agora. Então vamos colocar aqui log.info. Um pouquinho complicado. Então nós utilizamos a chave pública para criar o JWK. Lembre-se que RSA Keys gera duas chaves, uma pública e uma privada. Então a pública nós estamos passando e nós vamos utilizar a privada para assinar esse token. Bom, temos o nosso token assinado. Agora, precisamos fazer a criptografia.
A criptografia é um pouco mais simples. Vamos criar um novo método aqui. Então, vamos fazer uma criptografia direta. Ou seja, nós vamos ter uma chave. Cadê nosso property? Vamos utilizar esse private key. Mesma coisa. Aqui está key length exemption. Tenho certeza que então, na verdade a gente pode só dar um froze aqui, porque o método já tem um sneak froze aqui em cima que vai chamar. Então nós temos direct encryptor. Agora nós precisamos gerar o JSON Web Encryption. Então, geramos o JSON WebSign aqui. Agora, new JWE object. Não, new JWE header.builder, parecido com o que nós fizemos lá. Agora, o algoritmo é uma criptografia direta que nós estamos fazendo. Então, esse JWE algoritmo dir e o método que nós estamos utilizando, que nós vamos utilizar, é o 128 CBC HS 256. Nós podemos colocar aqui algumas outras informações. Content type nós podemos dizer que ele é um JWT. .build. Nós vamos passar aqui como payload o JSON token assinado. log.info. Estamos criptografando aqui. Precisamos retornar uma string. Então, JWE object.serialize. Legal. Agora, só para nós testarmos, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui um log.info e vou colocar aqui serialize token. Para colocar no log para a gente utilizar depois, para comparar. Legal. Então, nós precisamos agora voltar para o nosso Successful Authentication. Bom, primeira coisa é criar o signed JWT. Depois, nós vamos criptografar esse signed JWT.
encrypted token. Aqui nós podemos colocar o sneak froze. E colocar aqui log.info token generated successfully, adding it to the response header. Agora, no response header, a gente precisa fazer algumas coisas. Se nós não adicionarmos isso, que eu vou adicionar aqui, o JavaScript vai ter problema em pegar esse header. Então, a gente precisa colocar aqui access-control-expose-headers. Você precisa dizer, nós podemos colocar access-rf-token, que vai ser utilizado pelo Spring futuramente, e o authority JWT configuration.getHeader.getName. Pronto. Então nós estamos habilitando o JavaScript para pegar esses dois valores. E vamos adicionar aqui agora response.addHeader JWT configuration.getHeader.getName JWT configuration.getHeader.getPrefix plus encrypted token. Então ficou assim. Bom, agora a última coisa que nós precisamos fazer é alterar o nosso application.yaml. Então, nosso application.yaml, nós precisamos de duas coisas. A primeira é registrar no Eureka, e a segunda, nós vamos precisar dos dados do banco de dados, porque nós estamos consultando aqui o nosso application user. Vamos lá no nosso curso. Copia. Pode copiar tudo. A gente vai ter que trocar porta. Só porta. Renomei esse cara, application.yaml. A porta 83, Eureka mesmo. Aqui é Spring Application Named Auth. E tudo o resto continua o mesmo. Bom, vamos fazer o nosso teste agora. Lembre-se, sempre comece iniciando com o Discovery. Nesse caso, depois do Discovery, nós vamos começar com o Gateway e o Authentication. Se funcionar de primeira, eu vou ficar muito feliz. Bom, esquecemos de uma coisa muito importante. Nós precisamos de um usuário, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos... pode ser aqui no teste mesmo. E um outro teste. Public void test. Só nota com teste. New bytecrypt password encoder, .encode. Alguma porta estava rodando. .encode. E o password que nós vamos utilizar aqui, devdojo. Então, vamos girar esse cara aqui, run test. Legal, então copia esse valor todo. Ctrl C. E agora vamos verificar aqui a inicialização, que falhou.
Só porque eu coloquei ele sem querer. Enquanto isso, a gente pode ir montando aqui o nosso Postman. A gente pode duplicar. Vamos colocar aqui login. A URL vai ser auth e por padrão login, isso vem do Spring. O body, nós vamos colocar raw. Muda aqui para application.json. Tem username, 2 pontos. Eu vou colocar William, vírgula, password, 2 pontos, dev.dojo. Foi o que nós geramos criptografado. E essa é uma requisição post. Voltando para cá, parece que iniciou. Vamos adicionar, o banco de dados sumiu daqui, não sei porquê. Então temos o nosso application user. Vamos criar um usuário rapidinho aqui, password, aquele password criptografado. Role, vamos colocar como admin. Username, vamos colocar como William. Legal, então temos um valor aqui, é o mesmo que nós vamos utilizar aqui. Vamos voltar para o Run Dashboard. Vamos para o nosso serviço de autenticação. Vamos limpar aqui os logs e vamos clicar em Send. 401. Não autorizado, no point reception, em algum lugar. Vamos verificar. Username, password, authentication, filter. Bom, quando isso falha, nós colocamos um breakpoint. Na verdade, não chegou nem aquele ponto ali. Ah, faltou uma coisa muito importante aqui. Assim fica difícil. Nós não adicionamos o filtro. Username, password, authentication, filter. Na verdade, não é esse. O que vamos passar é esse aqui. Então, aqui, importa. Precisamos passar 2 valores. O Authentication Manager. O Authentication Manager que nós temos que passar. Nós temos esses 2 valores aqui. Então nós temos que passar o Authentication Manager. Cadê o Authentication Manager? E você pode ver aqui, Authentication Manager. A outra coisa que nós precisamos passar é o Configuration. Pronto. Então, outra coisa que nós vimos é que o Unauthorized está sendo executado perfeitamente. Vamos reiniciar. Então, você tem que esperar um pouquinho, porque agora como nós estamos utilizando o Service Discovery, leva alguns segundos para ele se registrar. Se você executar uma requisição agora, você provavelmente vai pegar um 404, um Gateway Timeout, pode ver aqui. Ele não consegue encontrar esse microserviço. Então tem que esperar um pouquinho. Ficar esperando. A gente poderia acessar diretamente a porta 8083/login. 200, ok. Vamos aqui. Token gerado com sucesso. Olha aqui o nosso token. Vamos copiar esse valor aqui. Ctrl C. Vamos para o site de wta.io. Esse é o token apenas assinado. Olha que legal.
Nós temos aqui a chave pública sendo passada no header do token, e nós temos aqui o nosso payload. Então, nosso token está assinado. Agora, esse não é o token que vai para o usuário final. O que vai para o usuário final é o que vem aqui como header no Postman. Então a gente troca aqui para headers e nós temos aqui o nosso token criptografado. Se você copiar esse token daqui e colar aqui, você vai ver que o payload simplesmente desapareceu e você está falando aqui que esse token é um token do tipo de JWT, criptografado, e o algoritmo foi o algoritmo que nós usamos diretamente. Ou seja, agora você pode guardar esse cara nos cookies do usuário sem nenhum problema. Então, para ter certeza que está tudo funcionando, mesma coisa, Gateway Auth Login. Então, deu 504 novamente. Pronto, agora deu 200. Esse é o nosso token. Isso fica guardado, lembre-se, é completamente stateless, nós não guardamos nenhum tipo de sessão, toda a informação que nós temos está dentro desse token. O que nós precisamos fazer agora é pegar essas informações e utilizar nos nossos microserviços. Mas isso vai ser um problema para o William da próxima aula. Eu vejo vocês então lá na próxima aula. Até mais!